Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me, um convite para caminhar junto. E isso me traz a lembrança que cada um que recebeu o convite foi escolhido conforme o seu coração e não daquilo que era capaz de fazer. E ao ler algumas passagens pude observar uma certa resistência, mas após olharem para quem fez o convite, tudo que era por barreira caiu. Mas o negócio não é o seguir, mas o estar com Jesus sem nenhuma resistência ou qualquer parcialidade ou interesse. É compreender aquilo que foi dito. O que Jesus estava querendo era especificar o seu convite. Não simplesmente nessa passagem quando ele falou para todos, mas ao dizer isso a 12 pessoas, gostaria que estivessem dispostas a ver, caminhar, andar, fazer, pensar, agir por fé e viver algo novo. Pois todos conheciam as leis de Deus e sabiam aquilo que lhes era prometido e tudo que deveriam fazer. Mas queria que sua decisão fosse real e verdadeira, sem nenhuma imposição. Por isso, ele disse: siga-me. Cada pessoa estava numa área específica, naquele tempo, que gerasse o recurso e os mantivessem. A grande realidade foi que este segue-me ou siga-me ficou ecoando em minha mente. E cada pensamento vinha: siga-me, siga-me, siga-me. Mas não um seguir somente de observar ou ficar ao lado, mas um seguir de viver uma transformação real e absoluta. Pois, na época em que Jesus proferiu estas palavras, cruz era sinônimo de morte. Ele marcava o fim da vida de uma pessoa. Era o conhecido método de execução da pena de morte dos romanos. Quando alguém era condenado à morte, era na cruz que a pena era executada. Os romanos ordenavam que a pessoa tomasse a própria cruz e a carregasse até o local da execução. Os discípulos que estavam ouvindo estas palavras entenderam claramente que Jesus falava sobre morte. Eles compreenderam que ele estava dizendo que quem quisesse segui-lo deveria ter disposição de morrer. Quanto a isso, certamente não houve dúvida. Isto fala de uma escolha. Nem seu pastor pode decidir por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem mesmo Deus pode decidir isto por você. Esta é uma opção exclusivamente sua. E você deve escolher seguir o mestre ou não, ser discípulo ou não. Para ser um genuíno discípulo, é preciso haver muita renúncia. Na prática, significa que o dia a dia temos que dizer não para nós mesmos. Nossos desejos pessoais que desagradam a Deus deverão ser pregados numa cruz. Nossos impulsos de ira, de vingança, de nervosismo, deverão ser pregados na cruz dia a dia. Os pedidos que nossa natureza nos faz deverão ser crucificados. Vontades muitas vezes que aparentemente não são maléficas, Deus pede que sejam pregadas na cruz. Aqueles momentos em que ficamos chateados porque as coisas não aconteceram como queríamos, devem ser pregados na cruz. O fato é que, ao contrário de abrir mão de nossos desejos, nós tentamos nos convencer de que eles não são maus e que eles
não nos afastarão de Deus. O fator intrigante nas palavras de Jesus é que a pessoa que tomava a sua cruz no método romano fazia isso somente uma vez. Ela tomava a sua cruz, caminhava até o local da crucificação e ali ela era pregada e deixada exposta até a morte. Quando a pessoa demorava a morrer, soldados romanos lhe quebravam as pernas, a fim de que morresse mais rápido. Jesus, porém, falou de tomar a cruz dia a dia. Ele não estava falando sobre morrer uma vez só, como acontecia na prática romana. Está falando de morrer para tudo aquilo que contrariava a vontade do Senhor. Como pode isso? Como alguém pode morrer dia a dia? A morte não é de uma vez por todas? A resposta é que no método romano a morte era física, e Jesus está falando aqui da morte da natureza pecaminosa. Jesus está dizendo que segui-lo significa estar disposto a levar à morte, cruz, a natureza pecaminosa todo dia. Não adianta você querer, não adianta você renunciar, não adianta você morrer para o seu eu se você verdadeiramente não o seguir. Seguir ao Senhor é fazer o que Ele quer, quando quiser e da forma que Ele te ordenar. Quando Jesus disse, siga-me, Ele quis dizer, venha atrás de mim e não na frente. Venha comigo e aprenda. Para que vocês entendam isto, no exército de Israel é proibido aos comandantes dizer vão, como que mandando alguém para a peleja, pois a palavra que se usa é venham, pois os discípulos, soldados, sempre virão atrás do seu líder. Não queira ensinar a Deus o que fazer. Caminhe junto ao Senhor. Confie o seu coração nas mãos do Pai. Estejamos dispostos a abrir mão de nossos desejos pessoais. O caminho da vida significa a crucificação diária da natureza pecaminosa. Dia a dia, tome a sua cruz e siga Jesus. Existem vontades que precisam morrer em sua vida? Você está disposto a abrir mão de algo muito importante por amor a Cristo? Você quer realmente segui-lo? Jesus diz a você hoje, siga-me. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver, Senhor, de acordar, de ter, Senhor querido, mais esta oportunidade de poder levar o seu nome, levar o seu evangelho, levar, Pai, esta pregação, Senhor, deste amor, deste muitas vezes confronto diante de uma realidade que nós queremos e não daquilo que muitas vezes, Pai, nós, ó Senhor, consideramos, ó Senhor, que somos detentores, mas sim, Pai, de uma realidade que tem a cada dia mais nos confrontado. Eu te clamo agora e te peço, Senhor. Existem pessoas, ó Senhor, que nesse momento estão passando por alguns processos de enfermidade, processos de dor. Estão, Senhor querido, num leito de hospital ou até mesmo estão presos dentro de casa. Ou de repente, Senhor, se encontram com uma enfermidade ou até mesmo com uma indisposição. E que em nome de Jesus, assim como o Senhor mostrou para cada um deles, mas eles não se encontravam com este tipo de enfermidade, mas eles sabiam quem o Senhor era, mas eles tinham, Pai, que ter agora era a revelação daquilo que o Senhor é. Então, Pai, que assim seja, que chegue sobre cada vida agora, sobre cada casa, sobre cada caso agora, em nome de Jesus, que se for necessário, Pai, a manifestação do seu poder neste lugar que haja. Que não haja mais dúvida, Senhor querido, do seu nome, que ele é poderoso.
Que não haja mais dúvida, Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que transforma. O Senhor é Deus que reaviva. O Senhor é o Deus que faz, Pai, e manifesta o sobrenatural e o impossível. Então, aonde estiver esta pessoa, aonde estiver, Senhor, que esta necessidade, se for para o Senhor curar, se for para o Senhor restaurar, se for para o Senhor fazer, faça agora, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor querido, agora a sanidade. Retira agora, Pai, toda incredulidade, toda dúvida, e que se manifeste o seu poder e o seu querer, Senhor. Nós não aceitamos, Pai, nada daquilo que o inimigo tem tentado, ou nada daquilo que a nossa mente tem querido aceitar, Pai. Mas nós, Pai, compreendemos a sua verdade, a sua palavra e aquilo que o Senhor disse para seguirmos. Então te seguimos, ó Senhor. Mas não seguimos conforme aquilo que nós achamos. Não seguimos porque, Senhor, vai ter, Pai, benefícios, ó Senhor, ou vamos desfrutar, Senhor querido, de oportunidades. Não, Pai, nós seguimos, ó Senhor, por causa do seu amor. Nós seguimos por causa, Senhor querido, daquilo que o Senhor tem nos levado e revelado, Senhor, através da salvação. Nós te seguimos, Pai, porque nós temos visto que o Senhor tem, Pai, feito grandes coisas e maravilhosas coisas dentro de nós. Por isso, Pai, te amamos, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos. Muito obrigado por esse dia, que venha o seu reino. Que, Pai, o Senhor nos livre de todo mal e de todo tipo de tentação, e que não falte o pão na mesa, Senhor querido, daquele teu filho, mas antes que a sua glória se manifeste e a sua presença seja real e verdadeira, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor querido. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Consagramos este dia, pensamentos, ações e atitudes. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.